Boa noite, bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. É um prazer estar com você nesta noite e nós vamos dar hoje seguimento ao nosso estudo sobre o livro de Levítico. Gostaria de convidar você para orar agora. Pai, muito obrigado por esta semana de bênçãos que nos tens dado. Te pedimos que nos abençoes agora no estudo da Tua Palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, edifica-nos e fortalece-nos na fé. Ajuda-nos também a entender, Senhor, o relacionamento entre o que vamos estudar hoje no livro de Levítico e a pessoa de Jesus Cristo e sua obra. Em nome de Jesus. Amém. Bem-vindo ao nosso estudo bíblico virtual. É um prazer estar com você mais uma vez. Eu quero nesta noite convidar você a pegar a sua Bíblia e nós vamos estudar a palavra de Deus. Semana passada nós começamos a falar sobre as festas de Israel e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu disse que nós faríamos uma comparação entre essas festas e veríamos como elas se cumprem em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Abra comigo a sua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Para o nosso estudo hoje, eu vou usar um material preparado pela Rose Publishing Co., que tem publicado muitos materiais muito bons para estudo bíblico, e eu vou seguir aproximadamente o que diz este material para o nosso estudo bíblico
nesta noite, ok? Tem a sua Bíblia já aberta? Muito bem. Vamos ler alguns textos aqui em Levítico capítulo 23. A primeira festa que vamos mencionar, e na verdade vamos conjugar duas delas, são a Páscoa, Pessach, e a festa dos pães sem fermento ou pães asmos. Vamos primeiro ver a Páscoa, Levítico capítulo 23, versículos 4 e 5. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Esta Páscoa encontra sua origem em Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 4. Nós já falamos sobre isso, sobre a Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, quando se deu a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Então, para nos situarmos no contexto, voltemos lá. Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 4. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro dia do ano para vocês. Digo a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. A Páscoa e a festa dos pães sem fermento, ou pães asmos, comemora a libertação divina de Israel do Egito. A palavra Páscoa em hebraico, Pessach, já dissemos anteriormente, significa passar sobre. A refeição da Páscoa comemora a libertação dos israelitas da escravidão do Egito. O Senhor enviou Moisés para tirar os filhos de Israel do Egito e levá-los para a terra prometida. Quando confrontado por Moisés, Faraó se recusou a deixar o povo ir, se recusou a deixar o povo sair do Egito. Após enviar 9 pragas, o Senhor disse que o filho primogênito do sexo masculino de cada casa morreria, a menos que sobre a porta de cada casa ou daquela casa fosse colocado sangue de um cordeiro perfeito. Aquela noite o Senhor passou sobre os lares que tinham o sangue na porta. A 10ª praga trouxe morte para os filhos primogênitos do Egito, até mesmo tirando a vida do filho de Faraó. E finalmente Faraó deixou o povo de Israel sair. A Páscoa era uma ordenança duradoura que deveria continuar sendo celebrada pelas gerações. Em Levítico, o Senhor disse que no 14º dia do primeiro mês do calendário religioso, a Páscoa do Senhor era para começar ao crepúsculo, ou seja, próximo do pôr do sol. Vamos ver Levítico 23, 4 e 5, que já mencionamos. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Como vemos Jesus se relacionando com a Páscoa? Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos, dizendo que ele tinha desejado ardentemente comer esta Páscoa com eles antes do seu sofrimento, antes da sua paixão, e que ele não a comeria de novo até encontrar-se com eles no reino de Deus. Está em Lucas capítulo 22, versículos 7 a 16. Depois da refeição da Páscoa, eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras, de acordo com Mateus 26, 30. O hino cantado durante a Páscoa é o Halel, que inclui o Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, ou a pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina, ou a pedra angular que os construtores rejeitaram. Isso está em Mateus 21, 42 e também em 1 Pedro 2, 7. Jesus foi crucificado no dia da Páscoa judaica como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
A ceia do Senhor, que Jesus instalou na noite em que eles celebraram a Páscoa, é uma lembrança do seu sacrifício como a Páscoa perfeita, ou o Cordeiro Pascal, o Cordeiro da Páscoa perfeito, e o cumprimento da nova aliança entre Deus e os homens. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 22 a 20. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, e também se encontra em Efésios, capítulo 2, 11 a 13. A profecia deste sacrifício se encontra no Salmo 22. O profeta Isaías também falou deste sacrifício, também falou dos sofrimentos e sacrifício do Messias, e como esse sacrifício seria a expiação última pelos pecados do povo de Deus. Isto se encontra em Isaías, capítulo 53. A outra Páscoa que está relacionada, ou melhor, a outra festa que está relacionada à Páscoa é a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento, que já mencionamos. Vamos ver Levítico, capítulo 23, versículos 6 a 8. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. O background, pano de fundo para esta festa também se encontra em Êxodo capítulo 12, dos versículos 15 ao 20. Em Levítico 23, esta festa que em hebraico é chamada Hag Matzot, ou Hag Hamatzah, é Hag Hamatzot ou Hag Hamatzah, também conhecida como a festa dos pães sem fermento, é mencionada como uma festa separada do 15º dia do mesmo mês que a Páscoa. Hoje, entretanto, as festas da Pessah, a Páscoa, dos pães sem fermento e das primícias foram incorporadas na celebração da Páscoa judaica. E quando se refere à Páscoa, quando alguém menciona a Páscoa, normalmente significa as 3 festas. A Páscoa é celebrada por 8 dias do mês do calendário judaico de Nissan, dias 14 a 21. O Senhor disse que por 7 dias os filhos de Israel devem comer pão sem fermento. Este pão feito com pressa, sem fermento, representa como o Senhor tirou os israelitas do Egito rapidamente, tirou-os com pressa. Nas Escrituras também, fermento representa o pecado. Representa pecado. A festa dos pães sem fermento é uma das 3 festas de peregrinação que todos os judeus do sexo masculino tinham que comparecer a Jerusalém para comparecer perante o Senhor, de acordo com Deuteronômio 16:16. O nome desta festa vem de Matzot, que é o plural para Matzah, que significa pão sem fermento, o qual é um símbolo da Páscoa. O fermento representa o pecado. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Matzah significa sem pecado. É um retrato de Jesus, o único ser humano sem pecado. Jesus disse que o pão de Deus é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. E ele diz também que ele, Jesus, é o pão da vida, o pão que desceu dos céus, o pão vivo que o homem pode comer e não morrer. Isso está em João capítulo 6, versículos 32, 35 e também 41 e 48. Enquanto o fermento é um símbolo do pecado, o Messias, o Cristo, é sem fermentos, ou seja, sem pecado. Ele vence a morte, ele vence a sepultura com a sua ressurreição, porque ele não é um pecador sob a maldição do pecado. Jesus foi maltratado, ele foi chicoteado e ele foi perfurado na sua crucificação, conforme o profeta Isaías proclama, pelas suas pisaduras ou pelas suas chagas fomos sarados. Está em Isaías 53:5.
todos os festivais, ou todas as festas instituídas por Deus, incluindo a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, são sombra das coisas futuras, conforme Colossenses 2,17. Ou seja, apontam para o futuro, apontam para Jesus. Apontam para Jesus. É interessante que na noite antes da Páscoa judaica, o pai da família, ele tem que procurar na casa se tem algum resquício de fermento, porque todo fermento tem que ser removido da casa dos judeus. Isso nos lembra que, sendo o fermento um símbolo do pecado, Jesus é o cumprimento, porque foi o único que realmente viveu sem pecado. Mas também é uma lição prática para nós aqui de que devemos buscar nos afastar do pecado. Amém? Muito bem. A outra festa que eu gostaria de mencionar é a festa das primícias, ou dos primeiros frutos, que está em Levítico, capítulo 23, versículos 9 a 14. Vamos ler. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte, ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Muito bem. A festa das primícias, ou festa dos primeiros frutos, ela envolve a apresentação de ofertas pela colheita da cevada na primavera. Este dia é chamado de Yom HaBikurim. E neste dia as pessoas ofereciam o primeiro feixe colhido, ou seja, a primícia, os primeiros frutos da cevada ao Senhor, como um ato de dedicar a cevada a Ele. Na Páscoa, um feixe era marcado e era amarrado e deixado no campo. No dia seguinte, primeiro dia da festa dos pães asmos, este feixe era cortado e preparado para a oferta do terceiro dia. Nesse terceiro dia, que é o dia da festa das primícias, chamada de Yom HaBikurim, então, HaBikurim, o sacerdote movia este feixe diante do Senhor. Contando os dias, então, a partir daí, até o 7º sábado e o dia seguinte, que seria o 50º sábado, vem então a festa de Shavuot, ou Pentecostes, que é a próxima festa no calendário judaico que nós vamos ver. O povo judeu raramente celebra a festa das primícias hoje, mas ela tem um grande significado para nós, seguidores de Jesus, como o dia mais importante do ano, o dia da ressurreição de Jesus. Portanto, para nós é um dia muito, muito, muito importante. Esta festa das primícias é um retrato da ressurreição de Jesus. Ela apontava para a ressurreição de Jesus. Como diz Paulo em Colossenses 2,17, que eu já mencionei, era uma sombra das coisas que viriam. Jesus ressuscitou no terceiro dia da época da Páscoa, em Nissan 16, o dia das primícias. Lembre-se que as 3 festas, estavam conjugadas, ok? E esse evento deu um novo grande significado a este feriado, que era originalmente um feriado agrícola. O apóstolo Paulo, que era um crente judeu e rabino, escreveu o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias e ler juntos em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 20, 22 e depois o 23. Vá comigo em 1 Coríntios, capítulo 15.
1 Coríntios 15, 20, 22 e 23. Vamos ler? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. 22. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, ou seja, as primícias. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Olha que interessante. Então, a ressurreição de Jesus é a promessa da ressurreição futura dos crentes. Assim como Jesus ressuscitou, nós, os crentes, também ressuscitaremos no dia da ressurreição. Vamos ver João capítulo 5, versículos 28 e 29, em que Jesus menciona esta ressurreição final de todos os crentes. João 5, versículos 28 e 29. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Esta voz a que Jesus se refere é a sua própria voz. Não é? Embora a maioria dos crentes em Jesus nunca tenha ouvido falar deste dia das festas das primícias, eles, ou nós, celebramos esta festa como o dia da ressurreição, ou a Páscoa cristã. Tá claro? Vamos a mais uma festa? A festa das semanas, ou Pentecostes, chamado em hebraico Shavuot. Vamos ver Levítico, capítulo 23, Levítico 23. Encontrou? E vamos ler os versículos 15 a 22. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão o fecho da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas, contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, ou seja, 50 dias, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Vamos continuar lendo. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence ao sacerdote. Naquele mesmo dia vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão nenhum trabalho. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui temos a festa das semanas, que nós cristãos chamamos de Pentecostes, ok? A festa das semanas é uma festa em que ofertas são dadas e que comemora a entrega da lei. 50 dias após a Páscoa judaica, Passover ou Passar, vem Shavuot, que é a festa das semanas, ok? Também conhecida como Pentecostes, conforme eu já disse, e também conhecida como festa da colheita, e ainda das primícias posteriores, ok? É a ocasião em que se apresenta a oferta do novo grão da colheita de trigo do verão ao Senhor. Ela mostra alegria e gratidão pela bênção do Senhor sobre a seara. Muitas vezes também é chamado de Matim Torá, que é a entrega da lei.
está ligado aos 10 mandamentos, porque se acredita que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos nesta ocasião. Como a gente vê isso se cumprir em Jesus? Jesus disse a seus discípulos para esperarem em Jerusalém, depois da sua ressurreição e ascensão. Eles estavam todos juntos no cenáculo, na sala de cima, para o Shavuot, no 50º dia após o sábado da semana da Páscoa judaica. Assim, portanto, o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo. Ok? O Espírito Santo encheu a casa com um som como de um vento veemente, e línguas que pareciam como de fogo vieram sobre os discípulos, e o Espírito Santo encheu os discípulos, de acordo com Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro se referiu a esse acontecimento como sendo o cumprimento do que o profeta Joel havia dito em Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, de que Deus prometera derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Anteriormente, o Espírito Santo só vinha sobre algumas pessoas e para alguns trabalhos especiais, em algumas ocasiões especiais, como ele veio sobre Sansão, como ele veio sobre alguns profetas, sobre alguns reis, porém ele não habitava nos crentes. No dia de Pentecostes, esta promessa de Deus de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, ou seja, sobre toda a pessoa, foi cumprido, e o Espírito Santo passou então a vir sobre todos os crentes e a morar em nós. Jesus tinha dito que o Espírito Santo habitava com os crentes, com os seus discípulos, porém ele passaria a viver em os discípulos, nos discípulos. Então isso se cumpriu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio morar nos crentes, e hoje ele mora em nós. Nós hoje somos morada do Espírito Santo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Daquele dia, Pedro então relacionou o derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel, com o que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado ali sobre os discípulos. Você pode ler sobre esse Atos, capítulo 2, versículos 32 e 33. E as pessoas que estavam ali responderam, reagiram à mensagem de Pedro com arrependimento, e mais de 3.000 almas foram batizadas, de acordo com Atos, capítulo 2, versículos 37 a 40. E ali começou a nova aliança. Ela foi instituída por Jesus na noite que ele celebrou a refeição da Páscoa com seus discípulos, mas ela se torna real na vida daqueles discípulos naquele dia em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos, cumprindo a profecia de Jeremias 31:3, e que Deus dissera que ele derramaria do seu Espírito Santo e colocaria uma nova lei, desta vez não em tábuas de pedra, mas nos corações e nas mentes dos crentes. Jeremias 31:31. E também você vê isso em Hebreus 9:14 e 15, com a referência à nova aliança que agora começou através do sacrifício de Jesus, que se tornou real na vida dos discípulos a partir de Pentecostes. Então ali nós vemos o cumprimento daquela promessa, não é? De que o Espírito Santo viria sobre os discípulos 50 dias após a morte de Cristo. Por isso é que é chamada Pentecostes. A palavra Pentecostes vem do grego, que significa 50. Se contavam 7 sábados, lembra-se, a partir daquela Páscoa, daquela festa lá do Antigo Testamento que nós mencionamos anteriormente, e mais um dia, que seria o primeiro dia da semana, dando então 49 dias, mais o primeiro dia da semana, 50 dias, por isso chamada Pentecostes. Nós vimos então hoje a festa da Páscoa, a festa dos pães sem fermento, a festa das primícias ou primeiros frutos, e a festa das semanas ou Pentecostes. E vimos o relacionamento entre estas festas e Jesus, e também conosco, os crentes. E semana que vem nós vamos continuar com as festas que ainda faltam, e se o tempo nos permitir também faremos uma comparação entre o sacrifício do Antigo Testamento e seu cumprimento da pessoa e obra de Jesus. Muito obrigado por estar conosco nesta noite, e eu gostaria de orar com você agora. E você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, eu quero lhe oferecer esta oportunidade nesta noite de fazer isso. Faça comigo esta oração agora dizendo: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste
no meu lugar e que ressuscitaste no terceiro dia para a glória do Pai. Eu te confesso agora como meu Senhor e Salvador. Perdoa-me todos os meus pecados e recebe-me no teu rebanho, na tua igreja, na tua família, em teu nome. Amém. Deus abençoe você que fez essa decisão. E agora eu gostaria de orar por todos. Pai, obrigado pela tua palavra que nos mostra, Senhor, como a Bíblia é uma unidade harmoniosa. Aquilo que está no Antigo Testamento se cumpre no Novo, como muitas das coisas que estão lá no Antigo Testamento são sombras das coisas que haviam de vir. São tipos do que se cumpriu na pessoa de Jesus e também no derramamento do Espírito Santo e que se tornou realidade nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é incrível. Ajuda-nos a amar a Tua palavra, ajuda-nos a entender cada vez melhor a Tua palavra e a aplicá-la às nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus continue nos abençoando em todas as coisas. E confie nele para o provimento, para a provisão de todas as suas necessidades.